Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de sistemas de equações lineares. Revisando, na aula anterior nós trabalhamos o método da tentativa e o método da substituição. Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a nova temática que é o método da adição. Para trabalhar o método da adição, nós vamos começar elucidando com um exemplo. Aqui nos fala assim como dois pratos de uma balança, os dois membros de uma equação devem ser equilibrados. A balança equilibrada simboliza uma igualdade. Então, aqui eu já te peço uma atenção especial para esta seguinte frase. A balança equilibrada simboliza uma igualdade. É essa frase que vai nortear o nosso conhecimento a respeito dessa balança durante o decorrer dessas lâminas. O que é que essa moça aqui vai nos dizer? Usaremos as balanças para ilustrar a resolução pelo método da adição de um sistema de duas equações do primeiro grau com duas incógnitas. Nas ilustrações representadas por um bloquinho de triângulo e um bloquinho de estrela, e algebricamente por x e y, respectivamente. O que ela quis dizer aqui? Que o bloquinho de triângulo representa x e o bloquinho de estrela representa y, ou seja, eles estão aqui na balança, mas eles estão representando uma incógnita e cada um tem a sua incógnita específica. Então, aqui nós vamos olhar cautelosamente para a balança. Nós podemos observar que ela está em equilíbrio, ou seja, nela tem uma igualdade. E nós podemos observar que em um dos lados nós temos o quê? 3 bloquinhos de triângulo. Ou seja, se o triângulo ele representa o x, então nós vamos ter o quê? 3 vezes o x, ok? E do outro lado da igualdade, porque essa igualdade se situa aqui no meio, nós vamos ter o quê? Um bloquinho de estrela que representa a incógnita y, ou seja, e nós vamos ter também um bloquinho de cubo, que tem 2 quilos aí. Ah, professora, mas o que isso seria? A partir do momento que nós temos na balança dois bloquinhos diferentes, nós vamos ter uma soma, tá bom? Porque vocês podem observar que eles estão juntos, e juntos aqui desse lado, eles estão causando também o equilíbrio da balança. Então, desse outro lado, nós teríamos y mais 2. Então, a nossa primeira equação seria 3x igual a y mais 2. Já aqui nesse segundo exemplo da balança, nós vamos ter outra equação. E como seria? Nós podemos observar que também a balança está em equilíbrio, ou seja, no meio dela nós temos uma igualdade. E o que nós podemos observar em um dos lados? É que nós temos dois bloquinhos de pirâmide, ou seja, nós temos 2 vezes o x, e também nós temos um bloquinho de estrela que representa a incógnita y. Então, ficaria 2x mais y igual... Aí, nós podemos observar que nós temos o bloquinho que é um cubo de 18 quilos, ou seja, ficaria 2x mais y igual a 18. E assim, nós vamos ter a nossa primeira formação de um sistema linear. Quem está aqui em cima é a nossa primeira equação que nós encontramos na primeira balança, e quem está aqui embaixo é a nossa segunda equação que nós encontramos na segunda balança. Agora nós vamos acompanhar a resolução. Se nós estamos trabalhando com um sistema de equações lineares pelo método da adição, logo nós vamos somar essas duas balanças, ou seja, somar essas duas equações que nós encontramos. Então, aqui, se você observar, nós temos de forma ilustrativa o quê? 3x mais 2x, que no caso nos proporcionaria 5x. E aqui você pode observar que nós temos 5 blocos de pirâmides, que no caso seriam os nossos 5x.
Continuando olhando somente para esse lado da balança, esse primeiro lado, a gente observa que só tem um y aqui, certo? E aí não tem com quem a gente somar ele, então a gente apenas vai descer ele aqui para a balança. Logo, deste primeiro lado, nós vamos ter 5x mais y. E aí, nós vemos que a nossa balança está em equilíbrio, então a gente vai repetir aqui nosso sinal de igualdade e agora vamos somar o outro lado. Então, o que que nós vamos ter? A gente tem que o y, ele não tem com quem somar, então ele desce aqui para a nossa balança. E aí, a gente vai somar mais 2 quilos mais 18 quilos. Logo, a nossa equação, ela ganha esta forma aqui. 5x mais y igual a y mais 2 mais 18. Aí, aqui fala que nós adicionamos membro a membro as duas equações e a incógnita y poderá ser eliminada. Por que que ela pode ser eliminada? Você observa que aqui no primeiro membro você tem um y com um sinal positivo e no segundo membro também. Mas se nós pegarmos esse y do segundo membro e mandarmos ele para o primeiro membro, quem está com o sinal positivo passa com um sinal negativo. Então, mais y menos y vai ser igual a zero. Logo, nós vamos ficar com o quê? 5x igual a 2 mais 18. E é o que nós podemos observar no próximo exemplo aqui da nossa balança. Então, nós temos que 5x, porque nós temos 5 bloquinhos aqui de pirâmide, vai ser igual a um bloquinho de 20 quilos. Mas como assim 20 quilos? Nós somamos aqui, ó, 18 mais 2 é igual a 20. Então, nós temos 5x é igual a 20. Nós vamos aplicar em ambos os membros o princípio multiplicativo das igualdades, ou seja, 1 meio vezes 5x é igual a 1 meio vezes 20. Ah, professora, mas eu ainda não tinha visto dessa forma. Isso aqui é a mesma coisa que você isolar a incógnita, ou seja, o 5, ele está multiplicando a incógnita x, que é igual a 20. E nós queremos isolar essa incógnita x. Então, quem estava multiplicando vai passar dividindo, ou seja, ficaria x igual a 20 dividido por 5. E quanto é isso? 20 dividido por 5 é 4. Porque 4 vezes 5 é igual a 20. Então, é o que nós vamos ver exatamente aqui na nossa próxima balança. O bloquinho de pirâmide está representando x igual a 4 quilos, que foi o nosso resultado. Então, dessa forma, a gente encontrou o valor de x. Perfeito, mas acabou aqui? Não, a gente só encontrou o valor de uma incógnita. E o nosso objetivo aqui é encontrar o valor das duas incógnitas para nós poder obtermos o par ordenado. Então, o que é que nós vamos fazer? Agora que nós já sabemos quem é o valor de x, sabemos que o nosso x ele é igual a 4, nós vamos substituir o valor de x na primeira equação ou na segunda equação. E aí, a gente vai encontrar o valor da incógnita y. Ah, professora, mas assim, qual é a obrigatoriedade? Você escolhe qualquer uma das equações a qual você sentir a maior facilidade, no caso, né? Claro, sempre visando facilitar a nossa vida. Então, substituindo aqui na nossa primeira equação, nós vamos ter 3x igual a y mais 2. Eu já sei quem é x, então nós vamos substituir e ficaria da seguinte forma. 3 vezes 4, que é o valor de x, igual a y mais 2. 3 vezes 4 é 12. 12 igual a y mais 2. E aí, o que é que nós vamos fazer? Nós temos que o 12 está aqui no nosso segundo membro e ele está positivo. Nós queremos isolar a incógnita y. Então, nós vamos mandar esse 2 lá para o primeiro membro. E como é que a gente manda ele? Está com o sinal positivo, vai passar com o sinal negativo. Então, nós vamos ter 12 menos 2 igual a y. E quanto seria isso? Y seria igual a 10. 12 menos 2 é igual a 10. Perfeito. Encontramos o valor de y. Ah, mas eu não confio. Acho que eu prefiro substituir na segunda equação, só para ter certeza que é isso mesmo. Então, tudo bem. Vamos fazer essa substituição. Aqui na nossa segunda equação linear, nós vamos ter a seguinte forma. 2 vezes o x mais y é igual a 18. Então, o que é que nós podemos
fazer? Podemos substituir o nosso x. 2 vezes 4, que é o valor de x, mais y igual a 18. 2 vezes 4 é 8, mais y igual a 18. O 8 está aqui no nosso primeiro membro e ele está com um sinal positivo. Vai passar para o segundo membro com um sinal negativo, justamente porque nós queremos isolar a nossa incógnita y. Então, nós vamos ter y igual a 18 menos 8, y é igual a 10. Ou seja, a gente confirmou das duas formas, pelas duas equações, que o nosso y é igual a 10. Portanto, o par ordenado vai ser 4 e 10. 4 é o valor de x, 10 é o valor de y e a solução do nosso sistema. Assim, o nosso bloquinho de pirâmide vale 4 quilos e o nosso bloquinho de estrela vale 10 quilos. Lembrando que o bloquinho de pirâmide representava x e o bloquinho de estrela representava y. Agora, nós vamos para um exemplo de fixação utilizando o método da adição. Nós observamos que aqui nós temos um sistema com duas equações lineares. E aqui já tem algo perceptível, que a moça inclusive destaca. Observe que as equações desse sistema apresentam uma incógnita y com coeficientes opostos, mais 1 e menos 1. Aqui nós podemos observar que na primeira equação linear, o y está positivo e na frente dele tem o elemento neutro da multiplicação. Ele não precisa necessariamente aparecer. Vocês com certeza já ouviram que tem um 1 na frente de toda a incógnita. Então, aqui nós temos o mais 1 e na segunda equação linear nós temos o menos 1 vezes o y. Ou seja, se nós formos somar esse sistema, nós já podemos observar que nós temos aqui uma subtração. Vai dar para subtrair, porque mais vezes menos é menos. Então, nós vamos adicionar essa equação membro a membro e vamos obter a outra igualdade. Então, somando aqui x mais y igual a 16, mais x menos y igual a 2, x mais x é igual a 2x, mais y menos y é igual a 0y. E 16 mais 2 é igual a 18. Logo, nós vamos ter 2x igual a 18. Nós queremos isolar a incógnita x, então quem estava multiplicando vai passar dividindo. Então, x fica igual a 18 dividido para 2. E o nosso x nós vamos encontrar e ele vai ser igual a 9, porque 9 vezes 2 é 18. Aqui, nós vamos substituir o valor de x em uma das equações, determinando o valor de y. Então, você escolhe qualquer uma das equações e você vai poder substituir o valor de x, igual nós fizemos no exemplo anterior. X mais y é igual a 16, pegando aqui a primeira equação. Então, substituindo o x, nós vamos ter o quê? 9 mais y é igual a 16. E aí, a gente quer isolar a incógnita y, então o 9 está com ela aqui no primeiro membro, nós vamos mandar ele para o segundo membro. Ele está positivo, ele vai para o segundo membro com que sinal? Sinal negativo. Então, nós vamos ter y é igual a 16 menos 9, e quanto é isso? O nosso y vai ser igual a 7, porque 16 menos 9 é igual a 7. Portanto, a solução do nosso sistema é o par ordenado 9 e 7. X é igual a 9 e y é igual a 7. Olá a todos! Agora nós vamos falar sobre a solução gráfica de um sistema de equações lineares. Bom, pessoal, olhem só, considere o sistema a seguir. Nós temos aqui esse dado sistema que tem as equações x mais y é igual a 5 e 2y menos x igual a 4. Resolvendo esse sistema, pessoal, por qualquer um dos métodos já estudados, que são eles método da tentativa e método da substituição, que nós estudamos na aula anterior, e também o método da adição, que nós acabamos de verificar, nós encontramos como solução para esse sistema o par ordenado 2 e 3. Agora, nós não vamos enfatizar aí a resolução por alguns desses métodos. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos montar o gráfico para esse sistema.
ok? E para isso, pessoal, nós vamos primeiramente determinar a solução gráfica de cada uma das equações que corresponde a uma reta. Como assim, professora? Olha só, para nós solucionarmos graficamente cada uma das equações, nós primeiramente estipularemos um valor para uma incógnita e assim encontramos o valor para outra incógnita. Por exemplo, quando x for igual a zero, na equação x mais y igual a 5, o y é igual a 5. E quando o x for igual a 5, o y é zero, formando assim esses pares ordenados. Olhem só, 0 e 5 e 0. Já para a outra equação, nós teremos o quê? Quando x for igual a 0, o y é igual a 2, formando o par ordenado 0 e 2. E quando x for igual a menos 4, o y é igual a 0, formando assim o par ordenado menos 4 e 0. Dados os nossos pontos, nós montaremos aí o gráfico. E o gráfico ficará da seguinte forma, pessoal. Para a equação x mais y igual a 5, nós teremos essa reta. Olhem só, a reta azul, conforme está mostrando aqui o slide. Então, verificaremos agora os pontos. Olhem só, quando x for igual a 0, o y é igual a 5. Então, quando x for igual a 0, o y é 5. Está bem aqui esse ponto. E quando o x for igual a 5, o y será 0. Então, o ponto estará bem aqui. Dados esses pontos, nós aí marcamos a nossa reta. Agora, na equação 2y menos x igual a 4, nós temos aqui essa outra reta, a reta laranja. Olhem só, os nossos pontos foram 0 e 2 e menos 4 e 0. Olhem só aqui. O ponto 2 é quando x for igual a 0, o y é 2. E o ponto aqui marcado no menos 4, porque é quando x for igual a menos 4, o y é 0. Então, o ponto fica bem aqui. Então, nós temos aqui esse gráfico. Mas nós podemos aqui observar que as duas retas, pessoal, elas se cruzam e possuem aí um único ponto em comum, que é esse ponto bem aqui. Nós podemos observar aqui que o ponto exatamente aqui onde elas se cruzam é exatamente aqui o ponto em que x for igual a 2 e y for igual a 3. Aqui o ponto 2 e 3. Porém, pessoal, esse ponto aqui é a solução do nosso sistema. Lembram? Olha só. Encontramos como solução o par ordenado aqui 2 e 3 para esse sistema aqui. Então, pessoal, essas retas aí, quando se cruzam, formam aqui esse ponto, são chamadas de retas concorrentes. E quando em uma solução gráfica de um sistema linear as retas forem concorrentes, quer dizer que o sistema ele possuirá uma única solução. No caso aqui, a solução é 2 e 3. E quando o sistema, pessoal, ele possuir uma única solução, nós dizemos que o sistema é possível e determinado. Agora nós resolveremos outro sistema de forma gráfica, ok? O sistema é x mais 2y igual a 4 e 2x mais 4 igual a menos 8. Olhem só, inicialmente nós traçamos no plano cartesiano as retas que representam as soluções das equações. Da mesma forma, pessoal, para nós solucionarmos graficamente cada uma das equações, nós estipularemos um determinado valor para uma incógnita e encontraremos o valor da outra incógnita. Por exemplo, na equação x mais 2y igual a 4, quando x for igual a 0, o y é igual a 2, formando assim um par ordenado 0 e 2. E quando x for igual a 4, o y é igual a 0, formando assim o par ordenado 4 e 0. Na outra equação, 2x mais 4y igual a menos 8, nós temos que quando x for igual a 0, o y é igual a menos 2, formando assim um par ordenado 0 e menos 2. Quando x for igual a menos 4, o y é igual a 0. Então, novamente, aqui nós montaremos o gráfico, né? As retas correspondentes a cada uma das equações aqui, como nós fizemos anteriormente. Olhem só, dados os pontos aqui no par ordenado 0 e 2 para a equação x mais 2y igual a 4 e o ponto também para o par ordenado 4 e 0. Nós encontraremos eles aqui no gráfico, olhem só. Na equação x mais 2y igual a 4 é essa reta aqui verde. Então, nós temos aqui o par ordenado quando o x for igual a 0, o y é igual a 2. Então, é esse pontinho. E quando o x for igual a 4, o y é igual a 0. Então, nós temos aqui esse pontinho também.
Logo, nós podemos aí traçar nossa reta, que é essa que vocês estão verificando de cor verde. Na equação 2x mais 4y é igual a menos 8, nós podemos verificar aí os pontos que nós já encontramos anteriormente. No caso aqui, para o par ordenado 0 e menos 2, nós temos esse determinado ponto em y, e nós temos também para o par ordenado menos 4 e 0, nós temos aqui esse ponto aqui, menos 4 em x. Então, pessoal, nós podemos verificar que as retas, elas são paralelas, ou seja, elas possuem a mesma inclinação, porém elas não se cruzam e não possuem nenhum ponto em comum. Logo, não é possível encontrar o par ordenado xy que corresponde à solução do sistema. Como assim, professora? Nós vamos verificar a solução desse sistema pelo método da adição para vocês entenderem melhor. Nós temos aqui o sistema. Para nós aqui encontrarmos a solução desse sistema, nós vamos multiplicar aqui por menos 2 inicialmente. Olha só. Multiplicando por menos 2, nós teremos essa nova equação aqui. X vezes menos 2 é igual a menos 2x. E 2y vezes menos 2 é igual a menos 4y. 4 vezes menos 2 é igual a menos 8. Então, nós montamos aqui essa outra equação e agora nós vamos somar essas duas. Somando, nós teremos isso, pessoal. Menos 2x mais 2x é igual a 0x. Menos 4y mais 4y é igual a 0y. E menos 8 mais menos 8 é igual a menos 16. Porém, pessoal, na igualdade 0x mais 0y é igual a menos 16, que nós obtivemos, para quaisquer valores dados a x e a y, nós temos uma sentença falsa, pois multiplicados por 0 resultam em 0 e não em menos 16. Para qualquer valor que nós substituirmos aí em x ou em y, o resultado aí será 0, porque estão multiplicados por 0. Logo, pessoal, o sistema é impossível, pois não tem aí solução, ok? Nós aplicaremos aqui o mesmo processo para esse sistema, pessoal. Nós agora vamos solucionarmos graficamente. Novamente, traçamos aí no plano cartesiano as retas que representam as soluções das equações. Nós podemos aqui verificar que quando x for igual a 0 na equação x mais y é igual a 3, aqui é a primeira equação do nosso sistema, nós verificamos aqui que y é igual a 3. E quando x for igual a 3 nessa equação, o y é igual a 0. Então, aqui nós já temos os nossos pares ordenados. E agora, na outra equação, nós teremos aqui que quando x for igual a 0, o y é igual a 3. E quando x for igual a 3, o y é igual a 0. Olha só. A primeira equação é x mais y é igual a 3 e a segunda é 8x mais 8y é igual a 24. Nós já verificamos aqui que os pares ordenados aqui estão em comum, são os mesmos pontos, ok? Então, agora nós vamos determinar os pontos de encontro das retas. Olhem só. Mas espera aí, professora, nós temos aqui só uma reta. Sim, pessoal, porque nós temos aqui os mesmos pares ordenados. Para ambas as equações, logo serão aqui os mesmos pontos. Quando o x for igual a 0, na equação x mais y é igual a 3, o y é igual a 3. E quando o x for igual a 0, na equação 8x mais 8y é igual a 24, o y também é igual a 3. Então, nós aqui formamos os mesmos pares ordenados. Aqui, x é igual a 0, y é igual a 3. Então, o ponto está bem aqui. X é igual a 3, o y é igual a 0. Então, o ponto está bem aqui. Logo, pessoal, essas retas são retas coincidentes, ou seja, têm infinitos pontos em comum. Assim, o sistema é possível e indeterminado, porque tem infinitas aí soluções. E para nós obtermos qualquer uma dessas infinitas soluções, basta em uma das equações atribuirmos um valor para uma das incógnitas e calcular o valor correspondente da outra, ok? Assim nós encontraremos aí essas infinitas soluções. E agora, pessoal, só para nós fixarmos, vamos relembrar que quando o sistema é possível e determinado. Para esse sistema, as retas elas se cruzam, como nós podemos observar aqui, ou seja, são concorrentes, possuem aí um único ponto em comum. Nesse caso, o sistema possui uma única solução. Quando o sistema ele é impossível, as retas são paralelas e não possuem nenhum ponto em comum, pessoal. Nesse caso, nós dizemos que o sistema não possui solução.
E quando o sistema ele é possível e indeterminado, as retas elas se coincidem, pessoal, são coincidentes, possuem aí infinitos pontos em comum. Nesse caso, nós dizemos que o sistema ele tem infinitas soluções. Ok, pessoal, essa foi a aula de hoje. Essas são as nossas referências. Muito obrigado a todos pela participação. Fiquem em casa e estudem.